E teremos agora a mesa redonda de número 5, com o tema Futuros Budistas, a promessa do despertar. Quem vai mediar essa mesa é o doutorando Otávio Augusto Diniz Vieira, que vai nos apresentar então o professor Dr. Clodomir Andrade e o professor Ricardo Sasaki. Queria convidar os professores para compor a mesa, depois eu apresento eles. Bom, boa tarde. Alô, alô. Boa tarde a todos, quase boa noite. Então, tenho um prazer aqui de mediar a mesa com os dois professores. Então, eu vou apresentar primeiro o currículo de cada um. O Ricardo Sasaki, ele é psicólogo clínico pela USP, diretor fundador do Centro de Estudos Budistas na Alanda, lá de Belo Horizonte, né? Dedicado ao budismo desde o começo dos anos 80, e treinou sobre renomados professores de várias tradições budistas. Além do trabalho como psicólogo clínico, ele desenvolve também um trabalho de escrita e tradução, com livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Tem ensinado filosofia budista e meditação no Brasil e na Europa. Tem certificação internacional em Mindfulness, que foi o minicurso que ele guiou ontem. E é coordenador filosófico e pedagógico do NUMI, que é Núcleo de Mindfulness de Minas Gerais. E é um professor autorizado dentro da linhagem Theravada do budismo, com um certificado como Dhammacharya, que é professor de Dharma, do Dhamma, e também professor de Dharma Sensei e ministro de Dharma na linhagem do reverendo Gyomai Kubose, na tradição Mahayana. O professor Clodomir é professor do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Ele possui graduação e mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado aqui pelo nosso programa. Tem experiência nas áreas de Filosofia e Ciência da Religião, com ênfase em História da Filosofia, atuando nos seguintes temas: tradições da imanência no Oriente, hinduísmo, budismo e daoísmo, e no Ocidente, pensamento pré-socrático, estoicismo, Emerson, Thoreau, Nietzsche, filosofia da natureza, poesia e religião, mitologia comparada. A nossa mesa redonda tem o nome se chama Futuros Budistas, a promessa dos despertar. Quem vai começar, cada professor vai ter cerca de 30 minutos para explanar. E a gente vai começar com o professor Ricardo, com o tema de Dirike Atarike e de volta ao começo. Promessas de salvação desde o budismo antigo até o Mahayana. Então ele vai dar uma abordagem do futuro, do ponto de vista do indivíduo inserido na tradição budista. Então ele vai falar a partir de uma perspectiva histórica do budismo japonês, terra pura, né? E uma perspectiva pedagógica vai mostrar um pouco assim como o budismo vem sendo moldado através do tempo, como ele vai se modificando em cada cultura que ele vai chegando e vai se adaptando às culturas, né? Uma perspectiva pedagógica que o próprio Buda explanou que era um pouco o futuro do budismo, né? Essa adaptação em cada cultura. Já o professor Clodomir vai falar um pouco sobre essa perspectiva de iluminação, né? Essa perspectiva do despertar, tanto do ponto de vista da tradição Theravada, do Arahat, e uma comparação com o ponto de vista da tradição Mahayana, que é o Bodhisattva. Bom,
Vou passar a palavra ao professor Ricardo, então. Boa tarde, boa noite. Antes de começar, eu gostaria primeiro de fazer um agradecimento pelo convite, dizer que realmente elogiar a organização desse evento, que está fantástico, impecável, e dizer que eu fico muito satisfeito, contente de ver tanta gente interessada em fazer uma investigação crítica e aprofundada desse tema da religião. Então, em termos dessa abordagem do futuro, eu gostaria de fazer uma abordagem do futuro que não fosse do ponto de vista do budismo enquanto religião ou enquanto instituições, mas sim do ponto de vista do indivíduo, ou seja, quando o indivíduo faz a pergunta, o que é o futuro para mim? E o que essa religião, no caso o budismo, o que ela tem para me oferecer? E quais são as coisas que eu devo fazer, ou o que eu devo esperar, né, e desenvolver, se alguma coisa, no sentido de obter aquelas coisas que aquela religião me promete, me propõe. Então, quando a gente pensa em budismo, a gente percebe que existem duas dimensões principais. Uma primeira dimensão estática e uma dimensão que eu vou chamar de temporal. Essa dimensão estática é aquele núcleo de princípios éticos e princípios doutrinais que meio que continuam por toda a tradição, desde o começo com o Buda, e que são meio que estáveis. Tá? Eles mudam talvez no modo de expressão, mas eles são meio que universais dentro daquela tradição. Então, coisas, por exemplo, como 4 nobres verdades, caminho óctuplo, originação dependente, as 3 características da existência. Existe um corpo doutrinal que, independentemente das várias escolas, das várias tradições, linhagens, elas permanecem meio que a mesma coisa. Existem também alguns princípios éticos, né, que são orientações ou guias, que também não existe grande variação nas várias linhagens, não. Por exemplo, a noção de que existem 3 venenos mentais, a ganância, o ódio e a ignorância ou a confusão mental, são coisas que são meio que todas as linhagens aceitam. Então, isso é o que eu estou chamando da dimensão mais estática. Tá? E seria aquele centro, aquele cerne comum às suas várias tradições independentes. No entanto, nós temos uma outra dimensão, que eu vou chamar de temporal, que é um conjunto de doutrinas e de perspectivas, de esperanças, de proposições, que essas sim mudam com o tempo. Tá? À medida que os séculos, o budismo ele tem 2.600 anos, tá? Então, à medida que os séculos vão se desenvolvendo, existem coisas que, como toda religião, é claro, vão mudando. Tá? E essas mudanças, por vezes, são bastante significativas. Então, isso também aparece, o budismo ele tem, o Buda ele fala que aquilo que ele ensina, que é o Dhamma em Pali ou Dharma em sânscrito, ele fala que o Dharma é acálico, que significa é um prefixo de negação, kala de tempo, então você poderia encarar tanto como o Dharma é atemporal, né, fora do tempo, ou
algumas vezes você pode interpretar como independente do tempo. Tá? Mas e isso equivale a essa dimensão estática. Do outro lado, você sabe, em termos de budismo, que as coisas se desenvolvem, né? Existe todo esse princípio de anicca, de impermanência, de mutabilidade, e o tempo também faz parte, as coisas fazem parte. Então, é natural para o budista ver a história se desenvolvendo. Não há grandes problemas para o budismo ver um progredir ou um desenvolver, né, dessa doutrina. Então, eu quero pegar principalmente para desenvolver isso, dois termos que são próprios da tradição japonesa, que são Jiriki e Tariki. Tá? Isso é uma dicotomia que surgiu. Está falhando? É uma dicotomia que surgiu e que começa com Jiriki. Jiriki significa alto poder. Tá? Se a gente pega as doutrinas básicas, iniciais, fundamentais, canônicas do budismo antigo, nós vamos ver, e isso é uma proposição, nós vamos ver que ela é fortemente baseada no alto poder. Tá? O que significa isso? Tá? Significa que o Buda dá várias indicações de que o caminho espiritual é alguma coisa ativa, é alguma coisa que você faz, é alguma coisa que você se engaja. E se você quer atingir aquele objetivo que o budismo se propõe e sugere como sendo o mais interessante, que é o nirvana, por exemplo, a iluminação ou o despertar, diferentes palavras, você deve tomar uma iniciativa. Né? Então, por isso que você sempre escuta muito o budismo como não sendo uma religião de fé, no sentido de é preciso você acreditar, né, em alguma coisa. Isso no nosso centro é uma coisa que a gente vê muito, né? Algumas pessoas chegam, algumas pessoas ligam e falam, olha, eu quero me tornar budista, eu quero saber o que eu preciso acreditar. Tá? E, ao contrário de outras religiões, a resposta que a gente dá é, olha, você não precisa acreditar em nada. Tá? E isso é meio chocante. Como assim você não precisa acreditar em nada? Né? Quer dizer, não existe um conjunto de dogmas, um conjunto de crenças que você aceita, que você precisa aceitar e acreditar a priori. Tá? Isso é uma coisa complicada. Então, o que o budismo pede, então, o que ele sugere é que você tome uma iniciativa. E nós vamos ver isso no cânone e no começo do budismo de uma forma bastante abundante. Por exemplo, as coisas começam com a decepção que o Buda, antes de ser Buda, Siddhartha Gautama, quando ele tem uma decepção na vida ao perceber certas condições da vida, como a doença, como o envelhecimento, como a morte. Tá? E é essa visão, são essas três visões que são o estopim, são a motivação para ele sair, né, do palácio onde ele vivia, daquela vida, né, mais real, como é colocado, e sair à procura de um caminho que pudesse resolver de alguma forma esses dilemas, né, que são dilemas de todos nós. Né, o que nós fazemos com a nossa temporalidade, com a nossa morte, com a morte dos que nos são próximos. E o que ele faz depois disso? Ele vai fazer 6 anos de ascetismo, tá? Que vão eventualmente levá-lo a fazer uma série de coisas que exigem bastante esforço, bastante determinação. Por todos os lados do cânone antigo aparece essa ênfase no esforço. Eu vou ler 3 passagens do Dhammapada, que é um livro antigo, canônico, com versos, mas que ilustram bastante bem qual que é essa perspectiva inicial. Eles falam o seguinte: por si mesmo o mal é feito, por si mesmo alguém se mancha.
por si mesmo o mal é deixado de ser feito, por si mesmo alguém se torna puro. Pureza e impureza dependem de si mesmo. Ninguém pode purificar o outro. Então notem, né, essa última frase, né? Ninguém pode purificar o outro. Tá? Um outro verso fala: irrigadores guiam a água, flecheiros endireitam as hastes das flechas, carpinteiros moldam a madeira e os sábios controlam a si mesmos. Né? Novamente essa noção de, olha, é você que deve se endireitar, é você que deve tomar uma ação. E por fim, um outro que fala: gradualmente, pouco a pouco, momento a momento, uma pessoa sábia deveria remover suas próprias impurezas, assim como um ferreiro remove as impurezas da prata. Então aqui nós temos essa concepção de que o ser humano ele tem... A palavra impureza você pode traduzir de outras formas menos moralísticas. Por vezes a gente pode traduzir a palavra quilesa como aflições. Tá? Então existem aflições que são presentes na mente, tá? E você deve purificá-las. Tá? E é você que faz, e aí tem essa comparação com ourives, né? que vai separando a sujeira do metal até chegar no ouro ou na prata pura, que vão ser então assimilados, vão ser comparados ao despertar. Então, o Buda ele vem de uma tradição, tá, que é a tradição ascética. O movimento do budismo, tá, ele nasce nesse contexto. Né? Vocês sabem que o budismo é considerado heterodoxo em relação ao brahmanismo, né? Que é o antigo hinduísmo, né? E é um sistema, então, que... O que significa ser heterodoxo? Significa que ele não reconhece os Vedas, que são as escrituras sagradas hindus, bramânicas na época, como uma autoridade espiritual. Tá? Só isso que significa essa heterodoxia. Não reconhece os Vedas como sendo uma autoridade. E então existiam vários grupos não bramânicos na época. Tá? Os jainistas, por exemplo, eram também, né, parte desse grupo. E, de um modo geral, você pode englobar esses movimentos não védicos sob esse nome de samana. Duas fotografias são mais modernas, mas mostram um pouco, né, do que seria essa vida samana, dos samanas. Né? Eram ou filósofos andarilhos, tá? Ou ascetas que ficavam num só lugar. Por vezes eles andavam em grupos, por vezes eles se juntavam, outras vezes eles viviam sozinhos, né, praticando diferentes tipos de ascetismo. Tá? E existiam também alguns elementos da tradição bramânica que também assumiam esse tipo de vida. Tá? Aqui é uma fotografia antiga, né, do século XIX, mostrando alguns dos espirituais eram comuns entre os ascetas. Né? Então você tem, né, o famoso faquir aqui, você tem alguns praticavam. Isso ainda existe até hoje, tá? Você tem algumas pessoas que você encontra, ele levanta o braço, não desce mais vida, tá? Então tem, e na Índia mesmo, agora há pouco morreu um, né, que passou, sei lá, 30, 40 anos, morreu com o braço assim. Dá para imaginar que o sangue todo não vai para, né, não vai para cima, ele desce. E aí, então, o braço ele vira um galho, né? sem vida. Né? Esse daqui é um exemplo de uma prática que já aparece no cânone budista, mencionando, né, que é a prática dos 5 fogos, onde a pessoa medita, né, cercado de várias fogueiras. Tá? Então,
Não era brincadeira ser asceta naquela época. Aqui é uma estátua famosa, né, faz parte da iconografia budista, que mostra o Buda nesse período de 6 anos de ascetismo, logo depois que ele sai da vida no palácio. Ele ainda tem, logo depois ele aprende meditação com 2 professores, e aí então ele vai para essa vida de ascetismo. Vocês podem notar como que, né, é mostrado de uma forma bem dramática, porque era um jejum. Tá? E esse é um mosteiro, inclusive, que eu visitei, né, fiquei algum tempo lá, e logo, né, na parte central desse mosteiro, que fica no norte da Tailândia, tem essa cópia dessa estátua que por toda a Índia você encontra também. Aí o que acontece? Essa vida do ascetismo, o Buda chega num momento que ele percebe que não ia levar ele a nada. Ele realmente não purifica a mente no nível ou do modo como ele esperava. E aí então tem uma famosa passagem que é quando a Sujata, ela é uma mulher que costumava ir até uma certa árvore para oferecer para a deidade que morava naquela árvore. E a empregada dela, né, vai até a árvore e encontra o Buda lá, né, e ela volta correndo para Sujata e fala assim: deidade eu estou vendo, ela realmente apareceu. Tá? E a Sujata lá, pensando que era a deidade da árvore, e encontra o Buda e oferece um arroz doce. Tá? E aí o Buda aceita, e aí então começa o caminho dele de descoberta de qual que é o caminho para o despertar, o caminho real que não passa pelo ascetismo. E aí então que vem aquela história do caminho do meio, né? Que o caminho do meio é nem o ascetismo completo, nem o se entregar aos prazeres do mundo, né? Mas é claro que aquilo que ele descobre, esse caminho do meio, se você for ver a vida dos monges na época do Buda, você vai perceber que a gente chamaria isso de bem ascético. Tá? Então, mesmo caminho do meio que ele propõe. E aí, então, ele sai para ensinar. Então, isso daqui um quadro mostrando colocação em movimento do Dharma, significa, é o primeiro ensinamento que ele vai dar. E aqui já ele já vai estar com vários discípulos, né? Então, por todo a vida do Buda, ele vai ensinar muito, ou seja, ele é bastante ativo, e aquilo que ele ensina é que as pessoas devem se... Em termos de princípios céticos, se esforçar em termos de meditação e tal. E aí, finalmente, ele morre, né? Ele chega aos 80 anos de idade, ele tem toda uma vida de 45 anos de ministério, e aí, finalmente, ele morre, tá? Como é esperado. Tá? Ok, vou voltar aqui, esse não pode ver ainda. Aí o que acontece, né? Então, no começo, o Buda, ele é diferente em relação aos outros seres humanos, no sentido de que ele é alguém que atinge o despertar, tá? E aqueles outros humanos ainda não atingiram. Tá? É necessário fazer o esforço para atingir o despertar. Mas ele não é diferente no sentido de que ele continua humano. Tá? Ele é um humano especial, tá? Mas ele continua humano e, portanto, ele tem todas essas fases de vida que são próprias do humano. Ele envelhece, né? Ele vive, ele come, ele anda, ele vai de um lado para outro, tá? E, eventualmente, ele envelhece, fica doente e morre. Tá? Normal. Depois que o Buda morre, tá? No entanto, e aí que vem essa do tempo, né? Como que o tempo começa a mudar a perspectiva. O que acontece quando uma pessoa muito querida morre? Tá? No começo você sente muito, tá?
E nos primeiros anos, primeiras décadas, no caso de uma comunidade, você sente saudade, mas a memória está muito próxima. Tá? Você ainda tem pessoas que são discípulos diretos do Buda. Então você sente saudade, mas você tem os representantes diretos dele. Tá? Você talvez até conheceu o próprio Buda em uma dessas andanças. Então existe uma saudade, mas essa figura, né, essa figura espiritual, ela está muito próxima de você. Tá? No entanto, à medida que as décadas vão se passando, a saudade vai batendo mais. Tá? E o que acontece é um processo de idealização da figura do fundador. Tá? Esse processo de idealização, ela toma no budismo várias formas. Então, uma das formas, e isso aparece numa passagem já no tempo do Buda, que o Ananda, que era um dos discípulos que sempre estavam com o Buda, pergunta para o Buda quem que vai liderar a comunidade depois que ele morre. Tá? E o Buda fala que ninguém vai liderar a comunidade. Quem vai liderar a comunidade é o que ele chama de Dhamma Vinaya, ou seja, os ensinamentos que ele deu e as regras que ele estabeleceu para a comunidade. Esse é o novo professor depois que ele morre. Tá? Então, uma forma das pessoas entenderem isso com o tempo, né, que as pessoas com mais saudade, digamos, é idealizar esse Dhamma Vinaya, tá? E na forma de falar que existe então um Dhamma, né, um Dharma, um ensinamento que é como quase que ele tem um corpo. Quer dizer, o ensinamento, então, ele vai ser chamado de Dharmakaya, tá? Que é o corpo do Dharma. E esse é um corpo, esse ensinamento ele é universal, tá? Ele é atemporal. Até aí a gente não saiu da perspectiva do budismo antigo. Tá? Então nós vamos ter esse Dhammakaya, vou usar a palavra em sânscrito que fica mais fácil, né? Então, mais conhecida, Dharmakaya. Então o Kaya é o corpo dos ensinamentos. Tá? Mas alguns grupos dentro do budismo começaram a pensar alguma coisa do tipo: não é possível que o Buda, que atinge a iluminação, um ser tão excelso, que ele tenha realmente morrido. Tá? Vai que ele continua vivo. Certo? Vai que de uma outra forma, apesar do corpo ter morrido, esse Buda ele continua. Tá? Veja que dentro do budismo antigo, do budismo mais canônico, o Buda morreu. Tá? O que fica são os ensinamentos, mas o Buda morreu. Mas começa a surgir uma outra perspectiva, tá? Que vai colocar, não, ele não morreu de verdade. Tá? E um dos extremos dessa doutrina vai aparecer num texto bastante antigo, que eu cheguei a traduzir, que pertence aos Mahasangikas, é um grupo antigo, uma linhagem antiga do budismo, tá? Que é o sutra, ele é chamado de Sutra sobre a Conformidade com o Mundo. Tá? Eu vou ler só alguns poucos versinhos para vocês verem o início da mudança, tá? De como que você concebe o Buda. Os pés do Buda, como flores de lótus, não se sujam, mas o Buda encena tomar um banho. A boca do Buda é fundamentalmente limpa, com uma fragrância como a de uma flor. Ainda assim, o Buda lava sua boca. O corpo do Buda, como ouro, não se suja, mas o Buda encena tomar banho. O Buda nunca ficou com fome, mas por causa da compaixão pelos homens, ele manifesta a fome para eles. O corpo do Buda nunca decai com a idade. Ele está dotado de todas as virtudes, ainda assim faz uma encenação de ter um corpo que envelhece e decai com a idade.
isso está em conformidade com as maneiras do mundo que ele faça tal encenação. Ou seja, aqui nós temos, então, o começo de uma perspectiva de que o Buda ele sempre esteve vivo e que ele nasce, vive, tem uma vida normal de um ser humano e morre, mas tudo isso é uma encenação. Então, essa escola desse texto, né, são os Mahasangikas, é uma linhagem especial chamada Lokuttaravada, que são os transcendentalistas. Tá? Então, o Buda, na verdade, sempre existiu. Tá? Ele só apareceu como Siddhartha Gautama para o benefício dos seres humanos. Entenderam a perspectiva? Tá? Mas realmente isso não aconteceu. Foi uma encenação. Tá? Isso vai dar lugar ao aparecimento, mais tarde, tá? Já na Índia, mas já alguns séculos se passaram, vai dar surgimento a... Essa é uma imagem do Japão, tá? Mas é uma imagem bastante famosa, tá? De um Buda chamado Vairochana. Tá? Vairochana é considerado o Buda primordial. É esse Buda, tá, transcendental, que é diferente do Buda histórico, o Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Tá? Ele é o Buda primordial, é esse Buda que nunca nasceu e nunca morreu. Tá? Então você vai ter, com o tempo, dentro do movimento Mahayana, né, várias estátuas. Né? Esse daqui é todo um templo dedicado a Vairochana, Buda universal. Tá? E aí ele vai ser identificado a quem? Ao Dhammakaya, né? Ao corpo do Dharma. Tá? Então você vê que começa a aparecer essa noção do Buda enquanto alguém transcendente. Tá? O que são esses Budas transcendentais? Eles continuam ativos. Ou seja, a coisa interessante é que o Buda, quando morre, né, o Buda Shakyamuni, quando morre, ele deixou os ensinamentos, mas acabou. Você ainda tem os ensinamentos, mas o máximo que você pode fazer é seguir os ensinamentos. Mas com a introdução de um Buda transcendental, que continua, digamos, vivo, significa que ele pode continuar, ele continua ativo para o benefício dos seres. Olha como que muda a sua relação, e essa que é a minha ênfase aqui, como que muda a sua relação agora com o próprio caminho e com a sua perspectiva de futuro. Tá? Vairochana é só um desses Budas que vão surgir. Um outro é Maitreya. Tá? Maitreya agora, é um Bodhisattva. Né? E o professor Miro vai falar um pouco mais dessa perspectiva também de Bodhisattva. Mas aqui é só para mostrar, né, Maitreya como Bodhisattva. Esse é o estilo de Gandhara, né, lá do noroeste da Índia, tá? Que tem uma influência, dá para notar, nitidamente grega, tá? Porque as primeiras estátuas do Buda têm uma forte influência grega. Maitreya aparece no cânone já antigo, só que a menção que se fala é que Maitreya vai ser o Buda do futuro. É um Buda que vai aparecer muito mais tarde. Tá? Mas agora, passados algumas centenas de anos, Maitreya começa a ser realmente muito importante, porque ele vai ser um Buda, mas agora ele é um Bodhisattva. Portanto, ele está ativo nesse momento. Tá? E aí, então, aqui nós temos uma estátua, agora no estilo tibetano, de Maitreya, tá? Que vai assumir uma grande importância. Um outro que... Bem, aqui é o Trikaya, na verdade está um pouco fora da ordem. Mas, então, essa é uma estátua, esse é um templo, né, na China, e que você vai ter os 3 corpos do Buda. Então, o primeiro a gente já viu que é o Dhammakaya, né? É o corpo do Dharma, o corpo do ensinamento, que vai ser identificado lá ao Buda primordial.
O Buda Shakyamuni, aquele que nasceu e viveu e morreu, ele vai ser chamado de Nirmanakaya, que é o corpo de manifestação. Tá? E aí então vai ser introduzido um terceiro Buda, tá? Que é o Sambhogakaya, que é um corpo de bênção. Tá? Esse é um corpo sutil. Tá? Então, como que a gente pode entender? Essa doutrina dos Trikayas, né, vai surgir num certo período da história budista. Então, você tem o Dharmakaya, que ele é um Buda transcendental, completamente fora do mundo. Você tem o Nirmanakaya, que é o Buda que se manifestou, histórico. E aí você tem o Sambhogakaya, que é uma forma sutil, que não é corporal, mas que ele pode ser acessado por certas práticas meditativas. Tá? E nessa forma de Sambhogakaya, ele continua ativo. Isso, em termos de estudos medievais cristãos, tem alguma coisa a ver com o mundo imaginalis. Tá? Então, esse Sambhogakaya não é um conceito assim só do budismo, não. É uma coisa bastante interessante de ser explorada. Enfim, um dos primeiros Budas que surgem, que são agora considerados Sambhogakaya, ou seja, Budas que são existentes, não corporais, mas que estão aí. Tá? É o Akshobhya. Né? Esses status, por vezes, que vocês encontram de Budas azuis, tá? Isso é o Akshobhya, que é o senhor da terra pura do leste. Então, ele cria uma terra, tá? Pelas próprias virtudes, tá? E que é chamado de terra pura, que está localizada no leste. Tá? E durante algum tempo, muitas pessoas começam a se tornar devotas desse Akshobhya. Até que, num certo período, por volta do começo da era cristã, da era comum, essa é uma mandala de Akshobhya. Tá? Então, as mandalas, elas podem servir como meditações. Então, o que você faz? Você medita, tá, sobre Akshobhya, com o objetivo de quê? Um dos objetivos é que, como esse Buda ele criou essa terra pura pelas próprias virtudes, essa terra pura passa a ser um lugar de bênção. O próprio Akshobhya ele vai ter essa qualidade de abençoar, de empoderar, de energizar a prática, né, dos seus devotos. Por algum motivo que ninguém sabe muito bem que com o tempo Akshobhya ele deixa de ter uma influência e quem começa a crescer é Buda Amitabha, né, que é o senhor de uma terra pura, mas agora do oeste, né, e tem a cor vermelha. Tá? Vejo que tudo isso, quando a doutrina de Sambhogakaya, tudo isso tem a ver já com o movimento Mahayana. Tá? O movimento Mahayana é um tipo, eu costumo comparar, é um tipo de renascença, tá? dentro do mundo indiano, né? Uma revolução em termos de artes, doutrinas, filosofias, estética, arquitetura. Tá? Então, dentro desse movimento Mahayana, Amitabha começa a ter cada vez uma maior projeção. Esse culto a Amitabha vai chegar na Ásia Central, eventualmente na China, né? E na China ele vai ser tão popular que a maior parte dos budistas chineses são da Terra Pura. Tá? E da Terra Pura vai chegar no Vietnã, vai chegar na Coreia, vai chegar no Japão. Tá? A gente aqui no Ocidente escuta muito falar de Zen, né? Quem que já escutou falar de Zen? Todo mundo, né? Agora, quantos que já escutaram sobre Terra Pura? Ou sobre Amida? Um pouco, né? A maior escola budista no Japão é de Amitabha, é de Terra Pura. O Zen mesmo é pequenininho, né? O Zen tem um bom departamento de marketing, entende? Mas ele é pequenininho no Japão. Todo mundo é devoto de Amitabha. Tá? E aqui tem uma figura que é clássica, né? Que é Amitabha recebendo na Terra Pura, Sukhavati,
tá? Que significa literalmente campo de felicidade, campo de bênçãos, tá? Aqueles que têm fé. Então, aqui nós temos já então, um outro sentido da palavra, é mais próximo do que a gente entende. Qual que é a posição? Se você tiver fé, tá, em Amitabha, o que significa ter fé em Amitabha? Amitabha ele faz alguns votos, tá? E esses votos, entre eles, estão que se você recitar o nome dele, o nome de Amitabha, com uma fé, com uma mente sincera e unificada, tá? O voto dele é de que você, no momento da morte, renascerá na terra pura do oeste, criada por ele. Tá? Lembra alguma coisa? Tá? Lembra muito as versões de religião que a gente tem. Tá? Se você ter fé, de alguma forma você vai ter um empurrão, né, para... Sim, né? Você vai ter um empurrão. Então, Amitabha salva. Tá? Amitabha salva. Notaram que nós fomos para um outro extremo, né? Nós começamos com o budista precisando fazer esforço, né? sendo incentivado a fazer um esforço, e agora temos, tá, que se você tiver uma devoção e falar de uma forma sincera o nome de Amitabha, você salva e vai para essa outra terra, tá? No momento da morte. É chamado de Tariq, tá? Que significa o outro poder. Tá? E muitos escritores budistas colocaram essa dualidade, tá? Principalmente quem é pessoal da Terra Pura. Né? Olha, existe Diric, existe Tariq, nós somos do Tariq, nós somos da doutrina do outro poder. Né? É o outro poder fora de mim, fora do eu, tá? Que salva. Tá? E todas as outras doutrinas são Diric, né? Doutrinas que são baseadas no alto poder. Tá? Então vocês vejam que muda, né, que com o tempo vai mudando o modo como que você enquanto indivíduo percebe o seu futuro. Tá? Quer dizer, qual que é o seu futuro? Tá? Você tem essas duas visões que são bastante diferentes em termos de perspectivas que dá e o que você deve fazer, tá, para obter aquilo. Eu queria terminar, tá? Claro que pelo tempo não dá para desenvolver tanto isso, então, mas como sendo assim alguma coisa um pouco intrigante, que é no sentido de mostrar que, na realidade, a perspectiva de Diric e Tariq, eles são baseados numa certa falsa dicotomia. Tá? Quer dizer, ela dá a impressão, ou ela tenta passar a ideia de que Diric, tá, é algo, que o alto poder é algo que é intrínseco ao budismo original. Só que não é bem assim. Quando você realmente vai a fundo nas escrituras canônicas, você vai perceber que essa visão de que o Buda incentiva, você tem que fazer, não é exatamente assim. Tá? E existem algumas passagens que mostram, tá? Deixa eu correr aqui, que fala o seguinte: o objetivo, para atingir o despertar, tá? Isso é um tipo de originação dependente positiva. Tá? Para atingir o despertar ou a iluminação, é necessário que você penetre e veja com sabedoria o corpo do Dharma, né? Ou seja, a doutrina, a verdade universal. Mas como que você chega a penetrar e ver o corpo do Dharma com sabedoria? Vai ser falado, isso é canônico, né? No cânone antigo, vai falar que isso depende do esforço. Até aí tudo bem, certo? Depende do esforço. Esse esforço, no entanto, depende do quê? Depende de você fazer uma análise. Tá? E como que você faz essa análise? Para você fazer uma análise depende do quê?
Depende de você aplicar a sua vontade. Mas para aplicar a vontade, você depende do quê? Você depende de colocar um zelo, um cuidado. Tá? Então você precisa ter um cuidado com aquilo que você está, né, diante. Para ter um zelo, você precisa do quê? Você precisa de uma aceitação reflexiva dos ensinamentos. Ou seja, você precisa pensar, refletir sobre o ensinamento. Para você aceitar, fazer uma aceitação reflexiva do ensinamento, você precisa do quê? Bem, lembremos que antes era uma tradição oral. Tá? Então você precisava do quê? Memorizar e examinar o seu significado. Traduzindo para os dias de hoje, você precisa ler o cânone, ler as palavras do Buda e fazer e examinar o seu significado. Agora, como que você faz isso? Né? Então, sempre depende do quê? O que você precisa para poder ler, memorizar e examinar o significado? Bem, você precisa escutar o Dhamma. Né? Você precisa entrar em contato. Como que você escuta o Dhamma? Né? Você precisa dar ouvidos. Depende do quê? Você precisa dar atenção. Tá? E colocar atenção depende do quê? Depende de visitar e prestar reverência aos professores do Dhamma. Certo? Que o principal, quem é? O Buda. Tá? E para você visitar e prestar reverência ao Buda, é necessário o quê? É necessário ter fé. Porque se você não tem fé, você não visita. Se você não visita, você não escuta. Se você não escuta, você não vai poder memorizar e examinar. Se você não examina e memoriza, você não vai poder colocar esforço. Se você não coloca esforço, você não vai penetrar com sabedoria. Se você não penetra com sabedoria, você não atinge a iluminação. Entendem a sequência? A sequência é que o Buda é fundamental. O budismo não é simplesmente um caminho de alto poder que você pode aí, né, não, agora eu vou colocar esforço e eu por mim mesmo, né, meio a lá Antônio Roberto, vocês lembram do Chico Anísio? Eu se fiz por mim mesmo. Né? Então, eu meio que por mim mesmo eu vou fazer e acontecer. Não. Canonicamente no budismo, é necessário a presença do Buda, que ele se manifeste no mundo e que ele transmita o Dharma. E da sua parte, é necessário que você tenha fé, não fé no que ele fala, mas aquela fé suficiente para você ir escutar com respeito, com zelo, e aí então colocar o esforço para praticar e ver os resultados acontecendo. Tá? Então, por isso que meio de Dirik, Atarik e aí de volta ao começo. Tá? Porque se você for realmente a fundo no cânone antigo, você vai encontrar uma versão, né, dessa fé, né, de um outro modo, como a gente está acostumado. Então, muito obrigado. É isso. Vou passar a palavra ao professor Miro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria profunda receber vocês aqui na nossa casa, né, o terceiro Conhecer, uma mesa redonda claramente budista, sem mesa, uma mesa insubstancial. Então, receber vocês aqui hoje, na verdade, é o corolário de uma miragem, de um sonho que surgiu aqui no nosso departamento há alguns anos, e não há como experimentar esse evento aqui sem agradecer aqueles que são, na verdade, os nódulos pivotais desse processo, que são os nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Então, eu gostaria de agradecer a todos eles por esse esforço muito, muito bonito, muito carinhoso. Eles estão claramente à beira de um ataque de nervos, eles estão claramente estressados e eles não sabem ainda a prova que vem na semana que vem e a entrega de trabalhos. Ou seja,
vai piorar bastante. Bom, pessoal, eu vou ser breve, eu não vou falar muito, eu queria aproveitar esse espaço aqui para que a gente pudesse conversar mais do que eu falar. Mas eu queria, não posso deixar de falar algumas palavras aqui, agradecer aos nossos alunos, agradecer a presença do Ricardo, né, que aceitou o convite. E quando a gente fala de futuro, como toda tradição soteriológica, o budismo vive de uma promessa, né, a promessa do despertar. Esse despertar ele foi compreendido de formas diversas, numa pleiade de perspectivas bastante típicas e atípicas. Eu vou tentar falar aqui hoje de dois futuros. Vou falar do futuro no budismo e vou falar do futuro do budismo, tá certo? Então, a minha fala vai ser um pular do locativo para o genitivo. Bom, primeiro falar do futuro no budismo. Eu gostaria de explorar duas paisagens de futuro que têm a ver com o resultado do trilhar de duas veredas para o despertar. Como vocês devem estar familiarizados, a gente acabou de ver com a apresentação aqui do Ricardo, existem vários ideais de Budas, né? Existe toda uma tipologia de Budas, existe uma hierarquia de seres conscientes. Nós temos os Budas, né, os Budas chamados grandes Budas, o mestre clássico, o Samyak Sambuddhasya, né, ao qual se presta reverência. Existem os Pratyeka Budas, aqueles Budas solitários que, apesar de possuir um grau de sabedoria impressionante, não se dedicam a pregar o Dharma, o ensinamento. Existem ainda os Arahants, que são seres completamente realizados, segundo a tradição Theravada. E existem ainda os Bodhisattvas, que são seres também que alcançam o despertar, né, que foram ressemantizados. A figura do Bodhisattva, como o Ricardo falou, o próprio Buda se auto-intitulava antes do despertar um Bodhisattva, e ao atingir o despertar, ele se torna o Buda. Então, eu gostaria de traçar aqui um paralelo entre dois ideais de budeidade. O primeiro ideal é o ideal de Arahant, que é o grande ideal da budeidade na tradição Theravada, e de comparar, num certo sentido, as expectativas e a possibilidade de futuros com o ideal do Bodhisattva na tradição Mahayana, tá certo? Então, é importante lembrar que o Arahat, essa palavra Arahat, ela é interessante, né? O Buda era de casta militar. Ari, em sânscrito, significa o inimigo. Hant é aquele que destrói. Da tradição Mahayana, que é mais valorizado na tradição Mahayana, aquele que tem o potencial, aquele que está pré. Então, esse Bodhisattva da tradição Mahayana também possui um desdobramento do ponto de vista teleológico, de uma certa finalidade, aquilo que eu vou chamar aqui de forma muito rasa de futureidade. Nesse sentido, eu gostaria de começar citando, para falar do futuro é bom começar uma certa lógica, começar do passado. Eu vou citar aqui um texto canônico do Samyutta Nikaya 15.2.17, onde há uma situação muito interessante. O Bhagavan, o mestre, o Buda, um Brahmane se aproxima do Buda e faz uma pergunta que era muito comum na época do Buda, na tradição brahmânica, né? O Brahmane pergunta o seguinte para o Buda: o Buda, me fala do começo, da arqué, me fala da Gênesis, da origem de tudo. O Buda fala: olha, essa pergunta acerca da origem de tudo é aquilo que a tradição depois veio a rotular como Avarkirtya, ou seja, é uma pergunta que não faz muito sentido e não tem muita relevância para os princípios budistas, na medida em que a tradição budista está muito mais preocupada em sanar uma situação de existência dolorosa do que propriamente em elaborar um sistema metafísico ou uma cosmogonia do tipo das cosmogonias védicas. Então o Brahmane chega para o Buda e fala assim: Buda,
Como tudo começou? O Brahmani, naturalmente, ele sabia que havia dezenas de cosmogonias védicas, né? No princípio era o não ser, no princípio era a morte, tudo naquele ilo tempore, né? Naquela experiência primeva de existência. O budismo, como nasce nesse ambiente bramânico, como a gente já viu, ele herda uma certa cosmologia clássica budista, que se compõe basicamente de kalpas, yugas e uma série de outras medidas temporais, e todas elas possuem um diapasão enorme de tempo. São eras extremamente longas de temporalidade. E o Bhagavan, o mestre, ele vai falar o seguinte: meu irmão, essa questão ela é, primeiro, irrespondível. Segundo, ela é irrelevante. Mais importante do que isso é você saber que esse samsara que você está inserido, ele é sem começo. É interessante isso porque ele fala que o samsara é sem começo, mas ele não fala que o samsara não possui um fim. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, em termos dessa miragem do despertar que o budismo vai nos apresentar, é exatamente a irrelevância de se perguntar acerca dessa arquê, dessa gênesis, desse momento originário. O budismo definitivamente não está interessado em cosmogonias. Bom, apesar de não estar interessado em cosmogonias, o budismo está muito interessado numa coisinha chamada samsara. A palavra samsara é muito rica e ela pode ser dividida em sam, um prefixo de conjunção, e sar, o verbo sar, que é o verbo girar. Samsara, tecnicamente, é aquilo que gira, que roda conjuntamente. Eu gostaria de oferecer aqui a seguinte explicação de samsara. Samsara seria a ronda de desejos recorrentes e infinitamente insatisfeitos, conjuminada com a ignorância falsificadora do real. Não é uma definição rigorosa, mas é só uma definição para que a gente possa falar um pouco dessa condição dolorida, essa sofrência nossa de seres encarnados no samsara. Por que nós sofremos? Essa é a grande questão sobre a qual o Buda vai dedicar todo o seu longo ministério, toda a sua sutil pedagogia, em responder e em reunir as condições de possibilidade para que seja superada essa condição humana de sofrência. Bom, o que significa essa falsificação do real? Significa enxergar o impermanente como permanente, enxergar o insubstancial como substancial, enxergar o doloroso como prazeroso. Eu não usei as palavras sânscritas aqui, anitya, né, anatman e sukha ou dukkha, por um motivo muito interessante. Nós da academia ocidental, ao nos debruçarmos sobre o budismo, nós tendemos a ter uma abordagem extremamente intelectual, extremamente mental da tradição. Na realidade, esses conceitos, eles são precipuamente resultados ótimos de experiências meditativas profundas. Aquilo que nós, então, albergamos no nosso patrimônio conceitual como impermanência, anitya, como insubstancialidade, anatman, ou como vacuidade, shunyata, na realidade, são o ponto final, o ponto de chegada e não o ponto de partida do budismo. Nós tendemos a apresentar o budismo como uma teia conceitual a partir da qual é possível se reproduzir uma experiência metanoica radical que transforma a forma como nós enxergamos e interagimos com a realidade. Essa própria visão nossa é uma visão falsificadora também do budismo. Bom, basicamente o que o Buda e o budismo estão aparentemente tentando nos dizer é que o desejo e a ignorância que consubstanciam como vagar sansárico por infinitos eons, por esses longos períodos temporais, criam as potencialidades atualizáveis que se manifestarão como existência futura. Ou seja, esse desejo recorrente, insatisfeito, essa ferida que não fecha e essa ignorância falsificadora são essas exatamente as condições de possibilidade que tornam possível esse movimento transmigratório
no samsara. Nós encarnamos porque nós não conseguimos sanar essa visão falsificadora e essa deturpação da realidade. O Buda, naturalmente, ele vai oferecer uma proposta que rompe com esse vagar do samsara. E a proposta é, basicamente, uma reflexão e uma meditação acerca das próprias condições de ser no mundo. Nós somos seres jogados no mundo, né? Nós somos seres que assumimos a nossa condição humana, mas que, por uma série de motivos socioculturais, espirituais, nós nos alienamos da nossa verdadeira natureza e nós, então, nos embarcamos nesse processo de constante falsificação e alienação da nossa verdadeira condição originária. O projeto budista, num certo sentido, é um projeto de recognição, de reconhecimento dessa nossa verdadeira natureza. Só que, para reconhecer a verdadeira nossa verdadeira natureza, o Buda vai formular uma certa pedagogia, aquilo que a gente poderia chamar de uma pedagogia do cuidado, e que daqui a pouquinho eu vou chamar de uma pedagogia da mirada, uma pedagogia do olhar. Por quê? Porque o Buda está basicamente interessado naquilo que a gente já viu, que é a condição do sofrimento. E para isso é necessário que nós tomemos imediatamente contato com essa condição básica da existência. Aquilo que posteriormente veio a ser chamado de 4 nobres verdades. Primeiro, reconhecer a onipresença do sofrimento. Essa é a condição básica, é a partir daí que o budismo se articula como projeto soteriológico, e é exatamente essa a questão que vai ser mais candente para todas as tradições budistas. Como superar essa dor, essa ferida existencial que não fecha e que nós tentamos suturar com esse desejo recorrente e insatisfeito. Então, a primeira coisa é compreender essa natureza dolorosa da realidade. Segundo, detectar a origem dessa dor. O budismo geralmente ele é pintado com uma paleta sombria, ele pode ser meio deprimente, pode ser meio triste, mas na realidade, apesar desse ponto focal na dor e na condição dolorosa humana, as boas notícias começam a chegar. Por quê? Porque essa dor, ela possui uma causa, uma origem. E a origem e a causa da dor é esse misto de ignorância e desejo. Então, a segunda, aquilo que foi chamado de segunda nobre verdade, é exatamente de que possui uma causa. Samsara possui, essa dor existencial possui uma dupla raiz na ignorância e no desejo. O terceiro ponto que o Buda nos oferece é exatamente de que existe uma alternativa, existe uma saída, existe uma escapatória desse ciclo recorrente de dor, que é exatamente a quarta e última nobre verdade, que é o caminho propriamente budista. Bom, aquilo que a gente chama de nobre óctuplo caminho, né, são 8 práticas que são tradicionalmente divididas em meditação, sabedoria e ética, mas que eu vou falar aqui basicamente da primeira prática, para a gente não se alongar muito, que é exatamente aquilo que ficou conhecido em sânscrito como Samyak Drishti. A primeira prática que o Buda nos convida, então, é uma certa terapia. Uma terapia que tem a ver com essa pedagogia do olhar que eu falei. Samyak Drishti significa, tradicionalmente, olhar correto. Mas mais do que um olhar correto, a palavra Samyak também traduz saudável, alguma coisa que é positiva quando operada de uma certa maneira. Fica claro, então, que o budismo pode ser compreendido como uma pedagogia não só do olhar, mas como uma pedagogia da nossa estrutura sensível. Ou seja, a todo momento o budismo nos convida para pausar e propedeuticamente criar as condições de possibilidade para que nós analisemos a natureza do real e, a partir daí, nós, de alguma maneira, seríamos capazes de desarmar o gatilho da dor. Primeiro cuidado, então, o cuidado com o olhar. Bom,
Se nós nos revelamos capazes, então, de instrumentalizar sistemática e recorrentemente um cuidado metodológico e propedêutico com o modo através do qual se enxerga e se interage com a realidade, a isso o budismo chama de sadhana. Sadhana é uma palavra muito rica, que geralmente é traduzida no seu aspecto praxeológico como prática espiritual. Na realidade, sadhana é uma palavra que vem da raiz sid, que significa demonstração. Ou seja, a praxis budista é, em última análise, uma demonstração do budismo. Não há necessidade de se elocubrar o budismo a partir de conceitos metafísicos. O que há, sim, é a necessidade imperativa de se agir de uma certa maneira, objetivando uma certa finalidade. Então, se tudo der certo, se nós conseguirmos, então, instrumentalizar esse nosso olhar, esse cuidado com a mirada, de forma ótima, idealmente, atingir-se-ia aquilo que a tradição Theravada vai chamar de Nibbana, ou Nirvana, que é compreendida de várias maneiras. Mas eu vou deixar de lado essas compreensões conceituais do Nirvana para falar exatamente sobre o futuro. É interessante perceber que, no budismo Theravada, o despertar, o Nirvana, marca, então, o sair, o pular fora, o se ejetar do samsara. Vale dizer, para a tradição Theravada, então, alcançar o Nirvana implica necessariamente em se queimar as sementes dessas transmigrações recorrentes. Alcançar o Nirvana, então, significa fundamentalmente escapar dessa sofrência que nós sentimos nessa condição espaço-temporal e implica fundamentalmente, então, no fim do futuro. Não há mais futuro, literalmente, para aquele que atinge o despertar, pelo menos compreendido dentro da tradição Theravada. O Buda é aquele que, uma vez queimadas ainda as suas potencialidades kármicas, que só vão ser completamente extintas com o parinirvana, com a morte do seu corpo físico, o Buda, então, ele rompe com o samsara, ele sai dessa condição de sofrimento e ele, então, se extingue. Essa extinção não deve ser compreendida de forma nihilista, significa muito mais a extinção dessa condição de sofrimento e de ignorância. Então, para a tradição Theravada, o alcance, o telos, o objetivo final do caminho, implica como corolário a finalidade da existência, o fim do futuro, a impossibilidade do renascimento. Está tranquilo até aqui, pessoal? Está dando para levar? Bom, queria falar um pouquinho agora de uma outra tradição, a tradição Mahayana, onde existe um outro ideal de Buda, que é exatamente o Bodhisattva. A palavra Bodhisattva é uma palavra que foi analisada de forma muito fecunda a partir de uma miríade de perspectivas. Tudo leva a crer que a palavra Bodhisattva seja uma sanskritização de um prákrito, que significa Bodhisattva, ou seja, aquele que tem a potencialidade, que tem a potência para o despertar. Houve, então, não só uma ressemantização do termo Bodhisattva, o Buda, né, sempre se referiu a si próprio, como o Ricardo falou antes do despertar, como um Bodhisattva. Ele falava, quando eu era um jovem príncipe, um Bodhisattva. Houve, então, uma ressemantização na tradição Mahayana desse conceito de Bodhisattva. Bom, o Bodhisattva ele pode ser compreendido a partir de uma grande palheta, mas eu gostaria de destacar só mais uma vez a questão do futuro e do Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que compreende profundamente, através da perfeição da sabedoria e da compaixão amorosa, que o seu despertar espiritual, Samyak Sambodhi, é inextricavelmente interdependente do despertar espiritual do outro. E aqui a baliza metodológica da interdependência é fundamental para que nós possamos entender os desdobramentos da experiência radical metanóica de despertar espiritual na tradição Mahayana budista. Na realidade, o Bodhisattva ele não é só aquele sujeito que tem uma crença no despertar ou possui uma experiência do despertar. O Bodhisattva, ele necessariamente assume uma série de votos e existem uma variedade muito grande de Bodhisattvas e votos de Bodhisattva. Vou falar só de um voto
de um Bodhisattva, os chamados votos de Samantabhadra. O Bodhisattva, ele se compromete numa tensão infinita em relação ao despertar. O Bodhisattva é aquele que compreende, como eu falei, que o seu despertar espiritual não está de forma alguma desconectado do despertar espiritual do outro. Nesse sentido, o que a gente pode perceber é que com esse voto, que é um voto terrível, de conduzir todos os seres conscientes para o despertar, o que o Bodhisattva, na realidade, está fazendo é reunindo as condições de possibilidade para, através de uma série de metodologias soteriológicas customizadas, especificamente voltadas, desenhadas e dirigidas para cada um dos seus seguidores, para um certo caminho espiritual, para um certo sendeiro espiritual. Esses votos são chamados de terríveis, Durga, inconcebíveis, Achintya, e irrealizáveis. E aqui é muito interessante o fato de um mestre espiritual assumir um voto irrealizável. Quando o Bodhisattva se compromete a conduzir todos os seres conscientes para o despertar, dada a infinidade de seres conscientes, o que o Bodhisattva está fazendo, na realidade, é assumindo aquele papel pedagógico como se fosse uma peça de teatro, onde ele vai, então, aparentemente pregar uma doutrina para aparentes discípulos que supostamente vão atingir aparentes despertares. E eu vou tentar explicar isso aqui agora. O Bodhisattva, ao fazer esse voto infinito, ele está assumindo uma aposta em termos de uma abertura para um futuro, onde esse futuro ele se suspende, ele é suspenso e ele é absolutamente postergado. O Bodhisattva, então, num certo sentido, ele vai empurrar o despertar para o futuro. E, a partir daí, ele vai criar não só a possibilidade de futuro, mas de infinitos futuros e infinitos modos existenciais. Já que o Bodhisattva ele transita em condições, em dobraduras espaço-temporais congruentes e absolutamente diferentes dessas aqui, também, às vezes, visitando essa aqui, mas, fundamentalmente, instrumentalizando uma série de experiências que vão, idealmente, conduzir a esse projeto salvífico. Bom, a partir do momento que o Bodhisattva empurra para o horizonte o despertar, ele pavimenta a esperança futura da vereda inconcebível da budeidade. Ao impregnar o futuro com a brisa do despertar interdependente, o Bodhisattva, então, pode nos ensinar, numa pleiade de estratégias soteriológicas cuidadosamente customizadas para cada tipo de buscador do sendeiro, que, segundo a baliza epistemológica, ontológica, ética e linguística da experiência da interdependência de todos os fenômenos, não existe samsara sem nirvana, nem nirvana sem samsara, já que ambos são interdependentes, portanto, impermanentes, portanto, insubstanciais, portanto, meras vacuidades, meros construtos mentais. A própria noção de liberdade e libertação é implodida e sucumbe nessa dobradura do real, já que não há mais como reificar nem prática, nem praticante, nem caminho, nem caminhante, nem bodhisattva, nem ignorante, nem passado, nem futuro. Somente o infinito balé não dual, interdependente de elementos, causas e condições. E o resto, o Bodhisattva silencia. Como a gente está vendo, então, nessa tipologia da budeidade Theravada, alcançar o despertar implica no fim do futuro. Não há mais futuro para os Budas. Na tradição Mahayana, pelo contrário, esse futuro ele é suspenso e ele começa a ser compreendido de forma absolutamente multivérsica. Torna-se, então, imponderável e inconcebível a questão do despertar, porque a experiência não dual que os bodhisattvas vão nos oferecer, ela é chamada de achintya, inconcebível. Tá certo? Bom, isso aí são dois futuros possíveis no budismo. Eu gostaria agora de falar um pouco do futuro do budismo como tradição soteriológica. Falar um pouquinho do que está acontecendo com o budismo hoje.
pelo mundo. Bom, quando a gente encarna, então, resolve encarar o budismo como tradição soteriológica, dentre tantas outras, a gente sempre tem que também usar as próprias ferramentas do budismo para analisar o budismo. O budismo, e o próprio Buda falava disso, o budismo é impermanente. O budismo não vai durar para sempre, na medida em que, como tudo, o budismo também está submetido à lei da interdependência, portanto, à insubstancialidade e à impermanência. Em 1870 e poucos, o Nietzsche ele fez uma profecia interessante sobre o budismo. No seu Narlas, na sua produção que não foi publicada, o Nietzsche falou o seguinte: a Europa está madura para o budismo. A história do Nietzsche com o budismo é muito interessante, né? Schopenhauer ele tinha uma ligação profunda com o budismo e Nietzsche também foi herdeiro desse interesse. Nietzsche chamava o budismo de uma religião, de uma tradição nihilista, tanto quanto o cristianismo, mas na sua hierarquia de religiões, de tradições nihilistas, o budismo ocupava um lugar muito especial para o Nietzsche. Quando o Nietzsche fala, então, que o Ocidente, a Europa, está pronta para o budismo, ele estava detectando no cansaço oriundo do peso civilizacional e na exaustão intelectual e sensual do Ocidente e da Europa novecentista, que é representada de forma muito nítida na figura do camelo, naquela obra bufa que o Nietzsche escreveu, chamada Assim Falou Zaratustra, as mesmas condições que deram origem ao budismo no ambiente civilizacional indiano arcaico. Quando a gente lembra, então, dessa profecia nietzschiana acerca do futuro do budismo no Ocidente, nós ficamos chocados com a presciência, né, que ele teve. Então a profecia nietzschiana se cumpriu. Quando a gente olha para o budismo em termos retrospectivos no Ocidente, a gente pode notar claramente que o Ocidente conheceu 4 ondas de budismo. As 4 ondas que a gente fala são 4 ondas, naturalmente, do budismo não étnico, ou seja, aqueles que vieram para o Ocidente com a diáspora dos povos orientais. A primeira onda que o Ocidente conheceu do budismo se deu do encontro do Theravada singalês com os ingleses, né? Os ingleses dominando a Índia desde o século XIX, desde o século XVII, mas a partir de 1854, completamente, a estrutura imperial britânica ocupa a Índia, e os ingleses ficaram fascinados com aquela tradição aparentemente racionalista e ficaram verdadeiramente encantados com o budismo ceilonês, que é aquele budismo Theravada. Então, a primeira onda que chega no Ocidente do budismo não étnico foi o budismo Theravada. A segunda onda vem a partir do começo da década de 20 e 30, com os budismos Zen e Chan, né? O budismo Zen, que já foi incorporado aqui, como o Ricardo já falou, né? Eu estou me sentindo Zen, Zen noção. Tudo isso já foi incorporado ao patrimônio ocidental nessa segunda onda que chegou do budismo para o Ocidente. A terceira onda se deu devido a uma tragédia civilizacional, né? Com a ocupação da China, do Tibete, a terceira grande onda do budismo no Ocidente foi a tradição tibetana Vajrayana. E hoje a gente está assistindo, né, a partir da década de 70, 80, a chegada de uma quarta onda, que seriam aquelas tradições que nós chamamos de novos movimentos budistas, que vão desde tradições devocionais japonesas, né, como a gente viu agora aqui, até as práticas meditativas birmano-tailandesas. Essa enxurrada de budismos disponíveis fez com que o budismo se tornasse a segunda tradição soteriológica que mais cresce no Ocidente. Olha que interessante. Quando a gente olha para números absolutos, o budismo não é a principal tradição não ocidental que surge no Ocidente. A primeira religião, a primeira tradição que mais cresce no Ocidente é o Islã. Agora, tem um detalhe que é muito importante. O perfil socioeconômico dos aderentes das duas tradições. Existe um estudo muito interessante que traça
essa clivagem socioeconômica entre os dois aderentes. Para o budismo, mais de 87% dos seus aderentes ocidentais se encontram nas classes A e B euro-americanas. No Islã, mais de 92% se encontram nas classes C euro-americanas. Isso é um dado muito interessante, porque fica claro, quando a gente se debruça sobre esse estudo, que é entre os afrodescendentes dos Estados Unidos e na segunda geração de imigrantes não europeus de origem islâmica que não conseguiram se integrar ao Ocidente, que o Islã desponta. O budismo não. O budismo possui um perfil de aderente que é exatamente parte da elite euro-americana. E o Islã, ele, com aquele seu aspecto mais de resistência também, ele vai atrair essas classes mais subalternas, tanto na sua estrutura societária americana, como também na sua estrutura societária europeia. E quais são os futuros que a gente pode vislumbrar para o budismo no mundo contemporâneo? Bem, aqui a gente tem que falar de uma palavrinha muito importante, chamada upaya. Como toda tradição soteriológica, ao se espraiar da sua cultura originária, o budismo, tanto quanto o cristianismo, quanto o islã, o budismo teve que desenvolver uma série de mecanismos de adaptação cultural. O budismo ele vai se desenvolver de forma muito descentralizada, né? A tradição budista nunca teve uma ortodoxia, nunca possuiu uma autoridade central e sempre foi muito plástica e esteve sempre centrada na mão de alguns mestres e depois de alguns complexos monásticos. Bom, tem uma imagem do budismo que eu acho particularmente rica, que é a imagem do cipó. Quando o budismo ele se espraia da Índia e ele vai se espalhando pela Ásia, quando ele chega numa certa cultura, ele tende a abraçar uma certa tradição para que ele depois se afaste dessa tradição, marcando a sua identidade própria. Isso aconteceu na China, por exemplo. Quando o budismo chegou na China, houve um problema sério. Como é que se ia transmitir aqueles ensinamentos do Buda para uma estrutura social e linguística tão diferente? O que é que o budismo fez? O budismo se aproximou do taoísmo e, a partir daí, entabulou um canal de comunicação e que se fertilizaram mutuamente. O encontro do budismo indiano com o taoísmo deu aquilo que nós chamamos de Zen budismo, a tradição Chan chinesa. Ocorreu a mesma coisa no Japão. O budismo se aproxima da tradição Shinto e ocorre a mesma coisa quando o budismo penetra tardiamente no Tibete. O budismo aqui vai optar por se aproximar da tradição Bon. O budismo, então, como um cipó, abraça essas tradições e depois se afasta delas para marcar a sua identidade. Bom, se o passado nos ensina sobre o futuro, o que a gente pode imaginar nesse contexto de plataforma global, né, de tribalização globalizante ou de globalização tribal que a gente assiste hoje em dia? Vou fazer aqui um exercício de futurologia e de aproximações possíveis do budismo. Começar falando um pouco do budismo no Oriente. O budismo ele desaparece formalmente da Índia no século XIII, quando ele sofre o impacto daquele avanço muçulmano. O budismo ele some da Índia e ele só começa a ser reintroduzido na Índia a partir da independência indiana. Teve um sujeito na Índia chamado Ambedkar, que era parceiro do Gandhi. A gente fala muito do Gandhi, mas Ambedkar ele foi o grande visionário jurídico constitucional da Índia. Ambedkar ele foi o grande autor da Constituição contemporânea da Índia. O Ambedkar era budista. E o que ele fez, então, com aquelas populações subalternizadas pelo sistema de casta indiano? O Ambedkar começa um trabalho de recondução para o budismo. Então, hoje, a gente assiste um movimento muito forte, principalmente em Maharashtra, daquilo que a gente chama de Dalit budismo, o budismo Dalit, ou seja, esse neobudismo que começa a ocupar um certo espaço cultural na Índia a partir desse esforço de neoconversão dessas populações que não têm previsão societária na estrutura de castas indianas. E como o budismo não reconhece os Vedas, não reconhece a primazia dos Brahmanes,
O Ambedkar, então, ele começa esse movimento no pós-independência indiana e que hoje está tendo um volume muito grande. Outro aspecto que a gente não pode falar do budismo quando a gente fala do budismo contemporâneo na Ásia é deixar claro o genocídio civilizacional, cultural, espiritual tibetano por parte da China, com o silêncio cúmplice do Ocidente e do Brasil, que preferem um acesso ao mercado chinês à decência. O que a gente assiste hoje, então, no Tibete, é um verdadeiro genocídio, uma destruição pavorosa de um acervo milenar da tradição budista, uma destruição que conta com a nossa cumplicidade e com o nosso silêncio. Infelizmente, nem tudo são flores, né, para o budismo, já que hoje a República de Myanmar, a antiga Birmânia, também, ela própria, a sua elite militar budista, realiza um pogrom contra as tribos muçulmanas rohingyas na fronteira entre a Birmânia e a Tailândia. O budismo não é só vítima, o budismo também, ativamente, às vezes, ele participa de problemáticos exercícios de realpolitik, que também ocorre no Sri Lanka. Aquela guerra infinita que não acaba no Sri Lanka, que divide a ilha do Ceilão numa parte sul budista e na parte norte com indianos de origem tamil. Quando a gente olha para o budismo hoje, a gente vê então esses focos de tensão, a gente nota esses problemas, mas sem dúvida nenhuma o que chama a atenção, se a gente olhar para o mundo hoje, é a profunda penetração que o budismo está tendo no Ocidente. Eu queria destacar aqui basicamente 3 possíveis futuros para o budismo no Ocidente. Primeiro, uma série de pesquisas quantitativas e qualitativas mostram que o principal fator que leva o ocidental ao budismo e também às tradições hindus é a prática do yoga, a prática da meditação sistemática. Quando a gente nota, então, a meditação indo-budista e as suas diluições, né, que vêm para o Ocidente, no campo da wellness, a gente nota, então, um aspecto muito importante e muito vigoroso do budismo hoje no Ocidente. Lá fora tem toda essa cultura agora de wellness, de bem-estar. A meditação budista está sendo muito, muito utilizada em empresas, em escolas e também em presídios. Ou seja, aí resta um campo fecundo de aprofundamento, de enraizamento do budismo no Ocidente. O segundo campo que eu queria destacar aqui são as fertilizações epistemológicas e metodológicas nas academias ocidentais. A noção de interdependência hoje, ela está sendo profundamente utilizada e instrumentalizada em campos que vão desde a governança das empresas, passando a política externa e também na economia. A noção de anatman e teoria da mente está tendo um impacto profundo na psicologia ocidental e também nas nossas teorias cognitivas. Então, no campo acadêmico, o budismo também começa a se enraizar lentamente. Mas uma outra questão, um outro campo que o budismo também floresce no Ocidente é aquilo que nós chamamos de budismo engajado. E quando eu o que eu falo de budismo engajado é um cadinho plural riquíssimo que agrupa pacifistas, ambientalistas, ecofeministas, veganismo e resistência pacífica. Grupos que, a partir de uma certa pertença ao budismo, eles começam também a trabalhar por outras globalizações, né? A possibilidade de se pensar em futuros políticos diferentes para o planeta. Existem grupos, inclusive, hoje, na Alemanha, na Espanha e nos Estados Unidos, que utilizam a violência compassiva. Olha que termo interessante. O budismo ele foi obrigado a gerar esse conceito de violência compassiva quando algumas sociedades budistas se viram confrontáveis com a sua possível extinção. Isso surgiu na Guerra do Vietnã e todos nós lembramos daquelas cenas pavorosas de monges budistas se auto-imolando. Isso também hoje é recorrente no Tibete, onde alguns monges preferem se auto-imolar ao adotar uma resistência de forma mais contundente contra a ocupação chinesa. Bom, existe um campo também que é muito rico hoje, que é o veganismo militante budista.
Essa experiência vegana ela é muito interessante porque esses grupos budistas eles estão invadindo granjas e criadouros para libertar galinhas e porcos. Olha que legal. Lembra aquele filme desenho Fuga das Galinhas? É isso que alguns grupos budistas estão fazendo. Eles estão invadindo abatedouros, matadouros e granja para libertar alguns seres conscientes dessa condição dolorosa de sofrimento. Indo, inclusive, contra, né, um voto capital do budismo, que é não tomar para si nada que não tenha sido dado. Ou seja, a compaixão amorosa, ela supera esse voto budista, na medida em que alguns grupos veganos radicais, eles assumem esse tipo de tática. Na Alemanha e na Espanha há uma certa tolerância, mas o lobby agropecuário nos Estados Unidos é tão forte, olha que interessante, que se hoje você invadir uma granja nos Estados Unidos e soltar uma galinha, você é enquadrado no Patriot Act. Se você colocar uma bomba no Capitólio e se você roubar uma galinha, você vai ser enquadrado no mesmo crime e na mesma pena. Você pode pegar prisão perpétua por causa disso. E alguns grupos budistas se arriscam porque eles compreendem que a praxis política ela tem uma precedência acerca de alguns aspectos que são, vamos dizer assim, mais doutrinários. O voto de não tomar para si o que não lhe é dado, ele naturalmente é infinitamente menor do que o sofrimento sistemático que se submetem os animais nessas condições absolutamente pavorosas de sobrevivência para o nosso gozo sensual absolutamente, né, desfocado e absolutamente criminoso. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu queria só agradecer mais uma vez a presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui e eu espero que isso aqui se reproduza ainda bastante, por várias vezes, e com toda essa fecundidade. Esses afloramentos que a gente nota surgindo durante os Conasci são, de fato, a grande recompensa que nós temos. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a fala muito interessante dos dois professores, impossível de interrompê-los. Então, acho que a gente tem uns 10 minutinhos aí, no máximo, para algumas perguntas da plateia. Obrigado aos dois pela excelente apresentação. Essa é uma pergunta para o Miro. Na verdade, voltando um pouco sobre a ideia do que no ideal do Arahant, no Theravada, não haveria futuro, né? Nessa interpretação de que o objetivo é você acabar com o seu sofrimento, né? Então, a partir daí, você não há mais renascimento, não há mais futuro para você. Mas tem uma outra leitura disso, foi uma coisa que até que eu ouvi do professor Ricardo uma vez, que me marcou bastante, foi que há uma confusão aí de que quando a gente fala em dukkha, por exemplo, né, do sofrimento, o dukkha não é pessoal, personalizado, né? Então não é que eu estou querendo terminar o meu sofrimento, né? O meu dukkha, não tem esse pronome aí em dukkha, você está querendo acabar com o sofrimento, né? E o budismo engajado acho que pode ser pensado justamente a partir daí, né? Você acabar com não só o seu sofrimento, né, mas das galinhas, do meio ambiente, enfim, o sofrimento em si. Não é nem o sofrimento do mundo, né? O sofrimento de uma forma geral, sem pronome aí. Nesse caso, né, então teria sim uma noção de futuro muito forte, né? Quando você, por exemplo, se preocupa com o meio ambiente, não é porque você está querendo melhorar as coisas agora, né? Porque pensando em outras gerações também que vão se beneficiar com isso, vai ser um efeito que se perdura no tempo. Então, nesse sentido, haveria sim uma noção, um espaço grande para a noção de futuro aí. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Não ficou muito claro para mim se você está se referindo ao Buda. Você está se referindo ao Buda que, de uma certa maneira, sobrevive ao... Não entendi. Não, estou falando da ideia do Arahant, né? Que você falou que é o objetivo, que, né, você acabar com o seu sofrimento, aí você não renasce mais e não há mais futuro nesse sentido. Na tradição Theravada, você fala? Exatamente. Ah, tá. Bom, essa questão do estatuto ontológico do Buda após o Nirvana,
ele é extremamente técnico, né? Ele tem uma série de incidências que tem muito a ver com a natureza dos dharmas, né? Os dharmas, a gente tem que entrar em algumas tecnicalidades, para algumas tradições do Abhidharma existem um número variável de dharmas. O Buda, teoricamente, é aquela figura que consegue, num certo sentido, esterilizar as potencialidades kármicas futuras dele. Nesse sentido, quando eu disse que não há futuro na tradição Theravada, eu estava me referindo especificamente a uma certa tipologia de budeidade. Eu estava me referindo exatamente à natureza do Buda que escapa ao Sansara. Se a gente compreender que o Buda, ele, ao despertar, ele ainda, por possuir uma fisicalidade, ele ainda possui alguns dharmas que precisam ser, algumas potencialidades kármicas que precisam ser atualizadas, a gente nota que, a partir do momento que ele alcança o parinirvana, a partir do momento que ele alcança, de fato, essa finalização do seu resquício kármico, que dava a ele essa fisicalidade, o que a gente nota claramente é que a tradição vai dizer que, de fato, o Buda se extingue. E se extingue num sentido muito nítido, e a imagem, a símile que é usada é a da vela, né? Para onde vai a chama da vela? Né? Retiradas a cera, retirado o pavio, retirado o oxigênio, a chama se extingue. Então, quando eu falo que não há um futuro, eu quero dizer que não há um futuro para esse projeto de pessoalidade, de uma permanência, de uma certa pessoalidade do Buda. Ao contrário da tradição do Mahayana, quando a figura do Bodhisattva vai trafegar em espaços-tempos que são extremamente incompreensíveis para nós, dada a nossa visão extremamente fragmentada da natureza da realidade. Então, não é que a tradição Theravada não fale de um futuro. Pelo contrário, a promessa do despertar é exatamente aquilo que faz com que o Theravada se mantenha enquanto projeto particularmente budista de soteriologia. Não sei se eu respondi. Bom, eu queria fazer uma pergunta, então, ao professor Ricardo, né? Fazer essa relação entre as duas falas, se é possível, então, fazer essa relação entre Dirik, que é esse esforço pessoal, né, que leva à iluminação, e talvez o ideal de Arahat, do Theravada, que também tem todo esse esforço individual e pessoal, e Tariq, que é a externalidade, né? Então, com o ideal do Bodhisattva, que é uma ideia de que eu só me ilumino quando todos nós nos iluminarmos juntos, né? Então, não sei, foi um pouco inevitável na minha, assim, não dá para levar nessa. A gente entendeu que não o Dirik e o Tariq não devem ser vistos como uma dualidade, mas devem ser vistos juntos, né? Mas se é possível fazer uma relação entre essas duas ideias. Eu acho que tem uma eu acho que dá para a gente ter uma vontade de fazer uma equivalência, mas eu não sei se seria possível. Porque o grande problema, sim, é que todos os conceitos, isso é coisa comum nas religiões, cada conceito ele tem vários tipos de interpretação, mesmo dentro de uma mesma linhagem, mesmo dentro de uma tradição. Então, nessa questão do Bodhisattva, você poderia, de um lado, identificá-lo como Tariq, na medida em que existe o Bodhisattva comum, seria o engajamento do Bodhisattva nessa. Deixa eu reformular, né? O Bodhisattva ele pode ser visto tanto como Dirik como Tariq. Tá? Enquanto o Bodhisattva, enquanto uma proposta de caminho espiritual, ele tem que fazer um esforço inimaginável. Porque, ao contrário do Arahat, na tradição,
o Bodhisattva, ele almeja não uma libertação simples, mas ele almeja o despertar na categoria de Buda Supremo, de Buda completo, né? É o Anuttara, né? Um Buda transcendente. Então, essa iluminação, ela exige um esforço imensamente mais gigantesco do que o esforço do Arahanta. Ou seja, o Bodhisattva, nesse sentido, ele é o mega exemplo de um Diriki, porque ele precisa passar vidas e vidas, ciclos e ciclos, fazendo o esforço para atingir, para desenvolver ao máximo as várias virtudes, para chegar a ser um Buda iniciador de uma tradição. Tá? Por outro lado, se você vê o Bodhisattva, enquanto existe uma categoria chamada Bodhisattvas celestiais, que são bodhisattvas altamente avançados, que eles já geraram um tipo de poder que eles são capazes de gerar um campo de energia, né, que pode ser de benefício para os devotos daquele bodhisattva. Ou seja, ele pode se tornar um campo de Tariq, um campo de outro poder. Então isso acontece, por exemplo, muito na China com Kuan-Yin, né? com Avalokitesvara, que é o Bodhisattva da compaixão. Então você tem toda uma prática, né, de devoção, de meditação, por vezes, em relação a esse Bodhisattva. Entende? Então, quer dizer, você pode ver Bodhisattva das duas formas e, portanto, ele se encaixaria tanto em Diriki, numa concepção, quanto em Tariq, na outra. Então, não dá para fazer uma ligação direta Diriki, Arahata e Bodhisattva Tariq. E como que o Arahata poderia ser visto como Tariq? Bom, foi o que eu tentei dar no finalzinho, né? O budismo, dentro do Theravada, que tem esse objetivo do Arahanta, se for explicar isso mesmo, levaria uns 3 dias, porque é extremamente complexo todos os conceitos. Mas você pode vê-lo, o Arahanta, você pode, como ele se ilumina dentro de uma tradição iniciada por um Buda, por um Sama-Sambuddha, que é o caso de Shakyamuni, então, e ele não poderia se iluminar fora dessa tradição, tá? Então, fica claro, obviamente, que esse Sama-Sambuddha funciona como o outro poder. Tá? E existem várias instâncias no cânone e na literatura comentarial que fala dessa possibilidade. Tá? Então, assim, só que não é como um salvador, mas o Buda não aparece como um salvador, mas como um elemento essencial sem o qual o caminho não se dá. Porque o Arahanta, ele segue pelo caminho aberto pelo Buda, ele não cria um caminho. Entendeu? Então, ele é Tariq também. Não sei se ficou claro para quem não... Gostaria de agradecer a oportunidade de ouvir os professores e apresentar uma pequena inquietação, se ambos poderiam comentar. Me parece que esse conceito de uma espécie de violência reativa no budismo, se eu compreendi bem essa visão vegana, me parece uma espécie de contaminação, talvez um pouco ocidental, porque o Gandhi, que eu saiba, também era vegetariano, nunca propôs nada parecido. Então, eu tenho a impressão que há algo na mente ocidental, tem uma tendência a crer que os fins justificam os meios. E até onde eu entendi a lei do karma, me parece que toda vez que esse tipo de princípio entra em cena, ele deixa resíduo. Antes seria melhor entender que os meios determinam os fins,
dependendo dos meios que eu uso. Por exemplo, o Gandhi dizia que para se chegar à paz tinha que ser pacífico. A paz é o caminho, não é um objetivo. Gostaria que os professores comentassem essa questão dos meios determinar os fins e dos fins eventualmente justificarem os meios. Você sabe que a gente fala muito da não violência gandhiana, mas o grande inspirador do projeto gandhiano de libertação da Índia foi um americano chamado Thoreau, né? O livro de cabeceira do Gandhi e de Martin Luther King era o Desobediência Civil do Thoreau. Então, eu não colocaria essa questão numa certa dicotomia Oriente-Ocidente, porque a questão, quando você fala do ponto de vista de um resíduo kármico, você tem que estar preparado para reificar e substancializar o que, em última análise, nada mais é do que uma relação interdependente, cuja natureza pode ser caracterizada especificamente dentro do budismo como sendo uma relação de falsificação. Então, o karma, nesse sentido, ele pode ser compreendido também de forma estritamente interdependente. Há um ditado na tradição budista que é muito interessante, que fala o seguinte: tome muito cuidado com o que todo mundo fala, mas tome muito cuidado principalmente com o budismo. Por quê? Porque nós tendemos a reificar não só o budismo, mas também esses conceitos da tradição, karma, anatman, e tudo isso eu acredito que nós devemos ter um certo cuidado metodológico e propedêutico, porque, como eu tive a oportunidade de falar aqui, o conceito de upaya, a prática, a metodologia upaica, é exatamente essa possibilidade de se instrumentalizar alguns expedientes para a consecução de algumas finalidades. Quando você levanta a questão de se os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins, parece uma questão mais maquiavélica, no seu sentido rigoroso, do que propriamente budista. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado ao colorir, né, de orientalidade uma certa postura pacifista, quando na realidade essas posturas elas floresceram tanto no Ocidente quanto no Oriente também. E a gente não pode nunca esquecer Martin Luther King, né, que foi o grande líder do movimento de liberdades civis nos Estados Unidos, que também era seguidor de Thoreau e também era seguidor de Gandhi. Então, eu acho que a coisa ela não se dá dentro dessa dicotomia ocidental-oriental, meios-fins. Eu acho que são estratégias de praxis ético-política, ou seja, de praxis intersubjetiva, onde alguns sujeitos na história eles assumem para si algumas ações que eles consideram que levam a um determinado fim. Eu vejo dessa maneira. Oi, eu achei super interessante essa questão. Eu vou pegar por um outro lado, né, a resposta. Quem esteve aqui no final da última mesa redonda, uma coisa que eu achei muito interessante é que tanto o professor, né, que tratou do tema do judaísmo, quanto a professora que tratou do tema do Islã, chegaram assim, numa compreensão comum de que é muito difícil falar sobre qualquer assunto assim em bloco, né? O judaísmo pensa assim, o Islã pensa assim. É muito difícil dar uma resposta também, assim, o budismo como um todo pensa assim sobre qualquer coisa. Então, existem tendências, né? Por exemplo, na tradição Mahayana, e também não é completamente uníssona, mas assim, existe no Mahayana uma preponderância tão grande, por vezes, do elemento da compaixão, tá? Que, por vezes, isso aparece mesmo em algumas escrituras Mahayana, que a compaixão é o fim que justifica qualquer meio.
E existem algumas coisas assim que são bem contundentes, assim, com exemplos contundentes de que se for para fazer, se for para salvar, você pode fazer X, né? Se for para fazer Y, você pode fazer realmente, mesmo que esse meio que você está usando não é um meio comumente aceito dentro do budismo. E isso se vê mesmo em algumas escrituras Mahayana, por exemplo. A tradição Theravada, que é uma tradição mais conservadora, assim, de um modo geral, em termos de canônicos, ela é muito resistente a isso, né? Ela é muito resistente a esse aceitar, a justificar os meios pelos fins. Então, por exemplo, foi dado, até eu achei, eu não estava a par, né, desse movimento de invasão, né, e soltura das galinhas, achei muito interessante, e que poderia ser visto assim, né? Poderia ser visto, olha, pela compaixão pelos seres, é justificável que você invada uma propriedade, etc, etc. Eu mais calcado assim dentro da tradição Theravada, eu pensaria assim: será que não tem um outro jeito que eu não precise invadir abatedores e que eu possa chegar no mesmo? Entende? Não sei, começar a dar cursos de mindfulness para donos de abatedouros. De repente eu começo a convencê-los a ter alguma coisa mais compassiva. Não sei. Eu acho que poderia haver mais, antes de pensar na invasão, poderia se pensar em mais outros meios. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, é que dentro do Theravada existe uma resistência maior na quebra de certos preceitos, de certos treinamentos, tá? Então varia muito de tradição, de linhagem, né? Mas é uma boa questão, é uma coisa que coloca para a gente sentar e pensar e trazer vários argumentos. Eu acho extremamente rico pensar esses dilemas. Bom, vamos chegando ao fim da nossa mesa redonda e queria agradecer os dois professores pela ótima palestra de hoje.